Bom dia, um dia lindo. Estou aqui com a minha Bom tchutchuca, dia, dona carcereira. De vez em quando eu passo a caneca na grade e chamo a carcereira. Amor da minha juventude, muito bom. Olha só, Deus colocou no meu coração para ler a Bíblia toda. Batalha espiritual foi um dos alvos. E herança. Ó, se nós pegarmos os 5 primeiros livros, vai concluir com Deuteronômio. Deuteronômio faz um conjunto, é uma cópia praticamente de tudo. E em Deuteronômio tem tanta revelação, né? De tudo que ia acontecer, que os israelitas iriam se desviar, que o templo ia ser manchado, né? Nós tivemos Eli, um sumo sacerdote que os filhos fizeram muitas bobagens. Nós tivemos o próprio Arão, que os filhos também entraram com incenso que não foi agradável a Deus, os dois caíram fulminados. Nós tivemos também Salomão, que acabou negligenciando ao Deus único, casou com muitas mulheres e aí passou a adorar outros deuses, inclusive sacrificou um dos filhos. Nós tivemos também Jezabel, né? E aí, se você andar no tempo, 2, 3 mil anos depois, Apocalipse fala exatamente dessa batalha que se transforma numa herança, que passa de tempo em tempo. Então Deus colocou para eu ler a Bíblia toda com 2 alvos: batalha espiritual e herança. Nós vamos ver aqui que na igreja de Éfeso, que na igreja de Esmirna, até a igreja de Esmirna foi a única que não houve nenhum puxão de orelha, né? Mas Pérgamo, nós vamos ver a ação de Jezabel, nós vamos ver a ação de Balaão através dos seus ensinos, né? E eu quero chamar a atenção um pouco para que nada mudou. Se você hoje olhar para a igreja, se você hoje ler a Bíblia e tiver esse foco de batalha espiritual e de herança, você vai ver que é exatamente isso que está acontecendo. E Apocalipse, que é um livro de revelação, ele fala dos últimos dias, do final dos tempos. E Deus também falou, Jesus, quando esteve na terra, também falou sobre isso. Se nós formos em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que ali no capítulo 6 de Atos, que foi um relatório que Lucas escreveu, o mesmo Lucas que denunciou quem era o sumo sacerdote, não deveria ser, que o sumo sacerdote estava no deserto, que era João Batista. A gente vai ver a figura de Nicolau. E é exatamente Nicolau que introduz uma heresia que Paulo, no capítulo 20 de Atos, quando ele está se despedindo da igreja de Éfeso, ele fala assim no verso 29: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia. E no final do capítulo 1, no verso 18, está escrito assim: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho a chave da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Da mesma forma que lá Moisés falou em Deuteronômio tudo o que ia acontecer depois que ele morresse, Paulo também falou tudo o que ia acontecer depois que ele saísse da igreja. Agora Jesus, ressurreto, vivo, está falando o que vai acontecer. E ele fala logo de um mistério, das 7 estrelas e dos 7 candelabros. E ele explica, ó,
Este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e os 7 candelabros. As 7 igrejas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O que é o candelabro? É a representação da luz. Da luz. E o que são os anjos das igrejas? É a representação do pastor. E ele começa assim a carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso... Hein, pastor? Pastor, olha para mim. Presta atenção. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Agora vem a paulada. Você abandonou o seu primeiro amor. O que é isso? Você esfriou. Você perdeu o seu quebrantamento. Você desfaleceu. E aí ele chama a atenção de uma maneira muito profunda. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro, ou seja, tirarei a sua luz. Você vai ficar nas trevas. E a gente tem visto isso demais. Batalha espiritual. Nítida e clara. No princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa em seu favor. Né? Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quais eram as práticas dos nicolaítas? Paulo combateu agora, a gente terminou de ler Colossenses, né? Era a imoralidade sexual dentro da igreja de Coríntio, a imoralidade dentro das igrejas, que a gente está vendo a imoralidade dentro das igrejas hoje. Tem que combater, pastor. Senão você vai perder a luz. Nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida que está no paraíso. Aquela que tem a espada flamejante e os querubins impedindo que a gente chegue até elas. Deus vai dar de comer do fruto da árvore da vida que foi negado para Adão e Eva, que foi tirado do paraíso para não tocar nela. Agora, pastor, presta atenção. O que está acontecendo dentro da sua igreja? Às vezes você não tem conhecimento de tudo, mas você se interessa em saber quais são as permissividades. Por que Deus vai tirar o candelabro para tirar a luz? Porque ele não pactua com o mal. Agora, olha a igreja de Esmirna, ela não sofre nenhuma condenação. Presta atenção. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: a igreja não recebeu nenhuma repreensão. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Satanás entrou na igreja. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Olha que notícia ruim e ao mesmo tempo divina. Você vai sofrer muito, vai sofrer pra caramba, e eu vou permitir o teu sofrimento. Mas não tenha medo. Olha o que ele fala:
Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, você vai passar por aflição. Jesus falou isso. Você vai ter, vão entrar lobos dentro da igreja. Você tem que ficar vigiando. Irmão, olha só, você que não é pastor, que é membro de uma igreja, você também é responsável. Se você não ajudar a vigiar, se você não repreender aquele irmão que está, se você ficar botando a mãozinha por cima da cabeça, fingindo que não está vendo, você tem que chamar a atenção, mesmo que ele fique chateado com você. Mais tarde ele vai ver que você era amigo dele, porque você estava tentando tirar ele de uma grande furada. Agora olha o que ele escreve. No final ele fala assim, na carta a Esmirna, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Isso aqui elimina a questão da reencarnação. Não é verdade? Porque Jesus morreu, ressuscitou, está vivo. Você, em fé, você se batiza, confessa Jesus, você morre para essa vida e você vive com Jesus, você ressuscita, e quando você morrer você vai ficar esperando o dia do julgamento para que possa ser separado o joio do trigo. Isso é fato. Não tem esse negócio de ficar reencarnando. Isso não existe. Agora a igreja de Pérgamo, olha o que ele escreve para a igreja de Pérgamo. Jezabel está lá dentro. Preste atenção. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes, a espada que separa a alma do espírito, que é chamada a Jusglade. O governador podia usar essa espada, ele tinha autorização para matar com essa espada. A espada de 2 gumes, sei onde você vive. Aí ele fala assim, onde está o trono de Satanás? A igreja estava completamente devastada, assim como estava o templo na época de Jezabel. Onde está o trono de Satanás? Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas foi assado vivo. Foi o primeiro, ele foi assado vivo na época do imperador ali Domiciano, né? Domiciano, né? Ali Satanás governava porque as pessoas idolatravam o imperador. Tinha uma ordem para idolatrar o imperador. Então ele diz assim, fiel testemunha, foi morto nesta cidade, Antipas, fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. Pérgamo, estava lá. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão. Se você for em Números, no capítulo 22 e ler lá, você vai ver quais são os ensinos de Balaão. Balaão ensinava algumas práticas que levavam aos israelitas a serem seduzidos para a prostituição e a comerem carne sacrificada a ídolos. Ele diz assim, comer alimento, pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar imoralidade sexual dentro da igreja. Nós estamos vendo aí casamento gay dentro da igreja sendo aberta por... A Bíblia, ela não tem erro. A pessoa faz o que ela quiser da vida dela, mas você está dizimando lá, está frequentando lá, você apoia isso, você mantém isso. Não está certo, de acordo com a Bíblia. Olha, induzindo-as a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar imoralidade sexual, de igual modo você
tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, o pão, né? Pão da vida. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. É o nome que está escrito no livro da vida, né? Que é o nome que está escrito lá, né? Agora a carta à igreja de Tiatira, onde ele fala de Jezabel, né? Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. O anjo é o pastor da igreja, né? Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, pastor, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, pastor. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel. Jezabel era uma mulher promíscua, prostituta. Ela era casada com o rei Acabe, que levou para dentro de Israel toda a prostituição e a podridão. Com os seus ensinos, ela induz os seus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, olha o que vai acontecer. Você está vendo aí a questão da Flor de Lis? Essa pastora Flor de Lis? Olha a prostituição dentro da igreja dela. Preste atenção. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica e confesse toda a verdade, abandone o seu mau caminho. Ela é perdoada. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Líderes de células, muito cuidado com a casa de vocês. Muito cuidado, porque Satanás penetra com um sapatinho de lã, deturpa. Ele entra na igreja, ele destrói. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se, agarrem-se. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Ele está falando, eu vou voltar. Até que eu venha, espera, fica firme, segura. Deus morre se for preciso. Olha o que ele falou para a igreja de Esmirna, né? Seja fiel até a morte. Não abandone o seu primeiro amor, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Cuidado, olha para a sua casa, toma conta. Você é o pastor da sua casa. Você é a estrela, é o anjo da sua casa, que deve vigiar, deve olhar, deve ficar atento, junto com a sua esposa. E ele fala assim, até que eu venha, espera firme, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre todas as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. Fora Satanás.
Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pai querido, meu Senhor, meu amigo, eu oro, peço, clamo por todos os pastores, todos os líderes de célula, para que reajam ao que está acontecendo nas igrejas, para que tomem uma posição firme, inequívoca, que eles possam agir sem medo, e se tiver que morrer, morre, mas dentro da igreja não pode estar Satanás. Por isso que Jesus está fora da igreja, por isso que João Batista estava pregando lá no deserto e não no templo, porque Deus não habita no meio das trevas, da imundície, da imoralidade. Isso que está acontecendo dentro das igrejas é ensinamento dos nicolaítas, é ensinamento de Balaão, é herança maldita, conforme está escrito na Bíblia. Herança maldita que pula de geração em geração, de tempo em tempo, está aí agora para todo mundo ver. As mesmas coisas que aconteciam lá na época em que Moisés tirou o povo do Egito. Promiscuidade, lá na época de Sodoma e Gomorra, antes até, as mesmas espiritualidades promíscuas, imorais, imundas, que querem a qualquer custo destruir a igreja, a criação de Deus. Eu oro e peço para que o Senhor envie o exército de anjos, Pai. Aquele exército, Pai, que vem com carruagem de fogo, que nos liberta da mão desse destruidor, Pai. Ah, Senhor da glória, nós somos fracos, e se o Senhor não nos ajudar, não nos proteger, nós somos vítimas fáceis, Pai. Não tem como combater isso no invisível, a não ser pelo Teu Espírito. Então eu clamo a Teu Espírito, que entre e venha com socorro e providência, para que nós possamos permanecer firmes, Pai. Abençoa o meu casamento, abençoa minha esposa, minha ajudadora idônea, abençoa, Pai, os meus filhos, os meus netos, os meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos, Pai, de cima e de baixo. Abençoa os pastores da Tua igreja, Pai. Muitos estão ficando às vezes um pouco fracos, meio perdidos. Dá força para combater, Pai, e se tiver que enfrentar a justiça, como a justiça está querendo fechar as igrejas, está querendo impor restrições, que lutem, Pai, que lutem, que morra, Pai, mas que lutem contra essa promiscuidade que a gente está vendo acontecer. Eu te louvo, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus, amém. A minha esposa vai trazer uma palavra de conforto. Leia o capítulo 2 de novo, reflita, olha o que está acontecendo dentro da igreja. Bom dia, Deus abençoe essa palavra de conforto, né? Só quem dá é Deus, né? Que possa nos confortar nosso coração desse mundo tão tribulado, quem é aquele que tem ouvido que ouça, né? E a gente possa enxergar essas tribulações e enxergar o caminho verdadeiro que Deus quer nos oferecer todos os dias na nossa vida. Ele está sempre batendo na porta. Deixa eu entrar, fazer morada. Deixa eu entrar e fazer morada. Deixa eu entrar, fazer morada. Mas muitas vezes as pessoas ficam com o coração endurecido ou um coração de pedra. Que nesse momento, ó, desse apelo, que Deus possa te dar um coração quebrantado, amoroso, disposto a ouvir o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa vir fazer morada em sua vida e possa ter a liberdade de poder cuidar de você. Como um dia alcançou a minha vida, vai alcançar a sua vida também, só basta você querer. Ele é um Deus amoroso, um Deus que cuida, que transforma, bondoso, amável, um Deus de conserto, um Deus de tudo de bom. Mesmo que a gente passe por luta, o Senhor fala que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês podem vencer também.
e com ele no barco tudo fica bem mais fácil, né? Quando vai ver, a tempestade já passou, a gente acaba se adormecendo, porque aquela aflição que a gente fica na carne, que é do mundo, angustiada pela alguma doença, um desemprego, alguma coisa, Deus faz a gente se acalmar, cessar, para que Ele possa trabalhar e abrir as portas, ou curar, ou cuidar da gente, como Ele sempre fez, esse Deus maravilhoso. Então eu queria deixar aqui o versículo 17, que muito tocou meu coração, que o Espírito Santo possa fazer revelações e tocar o seu também. No capítulo 2, né, e no versículo 17, aquele que tem ouvido, ouça o Espírito que diz às igrejas. Igreja somos nós. E ao vencedor darei um maná escondido, e também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, e nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então, tá aí, vocês entenderam? Ele dará, ele dará por aqueles que são conhecidos apenas por aquele que o recebe. Então, eu estou aqui sempre, em nome de Jesus, fazendo um apelo para que vocês possam acordar para uma nova vida, porque o único que dá vida e vida mudança é Deus, é Jesus, esse que deu seu Filho para ir para a cruz, por nós, para que a gente tivesse vida e vida em abundância, vida em Cristo, entendimento, discernimento pelo Espírito dele, que ele possa colocar os anjos ao teu redor, para que todo mal possa ser dissipado, para que você possa enxergar o caminho do Senhor na vida de vocês, tá bom? Eu amo muito vocês, mas eu tenho certeza como esse Deus ama muito mais. Aqueles que quiserem aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, possa levantar as mãos e falar: Senhor, eu aceito o Senhor como meu único suficiente Salvador, escreve meu nome no livro da vida, venha fazer morada em mim, Senhor, me liberta, cuida. O Senhor tem toda a liberdade de entrar, fazer a tua vontade na minha vida, Pai. Assim eu te louvo, te agradeço por essa oportunidade. Não joga fora, não desperdiça, irmão, porque os tempos estão curtos, Jesus está voltando. Muito obrigado, Pai, por esse momento tão especial. Assim eu te louvo e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, amém, glória a Deus. Leia o capítulo 3, que já começa com uma paulada na igreja de Sardes, mas eu quero completar. O que acontece, esse novo nome, né? Se você entrar para a maçonaria, e eu sou maçom, quer dizer, eu agora estou adormecido, sou de Cristo, não pertenço mais à maçonaria, você recebe um novo nome, que é revelado ali, todo mundo fica sabendo. Se você for fazer raspar a tua cabeça lá no candomblé, na Umbanda, você vai receber um nome. Isso é um nome paraguaio. Do profeta, né? Isso é um nome paraguaio. Você já viu o brinquedo do Paraguai? Ele não é verdadeiro, ele estraga. Aqui não. Aqui você vai receber um novo nome que só você e Deus vai saber. E vai ser escrito numa pedra branca. Está escrito, né, como minha esposa leu, ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome dela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Sensacional. E no capítulo 3, que você vai ler para adiantar um pouquinho, a paulada começa assim, ó: ao anjo da igreja de Sardes, ao pastor da igreja, escreve: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Então, pastor,
você que é responsável pelo rebanho de Deus, você que pastoreia, você que quis assumir essa responsabilidade, leia a Bíblia. Mas leia a Bíblia sem tanta teologia. Procura ler a Bíblia ouvindo o Espírito. Deixa ele falar com você. Deixa ele conduzir você, porque muitos estão sendo enganados, como essa Flor de Lis, essas profetadas que a gente tem visto, e o rebanho vai para lá, e o rebanho vem para cá, e o rebanho não segue Cristo. E você, rebanho, ovelha, lê a Bíblia, confere se que o pastor está falando está de acordo com o que está escrito. Pede a Deus para te ensinar, porque Ele prometeu que ensinaria. Então, seja membro, faça parte de uma igreja para ser luz lá dentro, e não para ficar sendo conduzido por qualquer profetado, ou vai atrás de uma igreja, vai atrás de outra, onde é que tem mais profecia para você ir. Que Deus abençoe aos irmãos que confessaram Jesus e aos pastores que receberam a missão de conduzir o rebanho. Que a palavra seja pregada e que as pessoas possam ver a luz, porque Deus vai tirar a luz, o candelabro de cima de você, e as pessoas vão olhar para você e vai ver só trevas, como a gente olha hoje para a Flor de Lis e só vê trevas. O pastor Everaldo e só vê trevas, que foi preso, corrupção. Sabe, a Bíblia é o seu guia, e é o próprio Deus que ensina, e é ela que você deve seguir, e não ao homem. E que nós possamos juntos, ore por mim, pela minha família, porque a gente também sofre bastante, mas a gente está firme, e está seguindo, e vamos terminar, para a glória de Deus. Fica com Deus, tenha um dia ótimo.